Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 63 do profeta Isaías. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos fazendo dois capítulos, né? Hoje é 63 e 64, porque o nosso entendimento já está mais amplo. Desde maio de 2023, que nós estamos lendo capítulos da Bíblia, comentando, e agora já está mais leve, né? Está melhor para se entender. Então dá para fazer dois capítulos cada discipulado. Em Isaías 63, Deus mostra ao profeta a visão de um guerreiro vindo da batalha com as vestes manchadas de vermelhos. Algo a se notar é que ele não vem cansado, ferido ou nervoso. Ele vem cheio de esplendor e avança em grandeza de força. Ele é o Salvador de Israel. Ele vem de Edom e Borza, isto é, da terra de seus inimigos, agora derrotados. Os inimigos agora derrotados, e ele vem com todo o resplendor. É o Salvador de Israel. O Senhor Jesus Cristo é esse guerreiro. A sua morte na cruz e sua ressurreição ao terceiro dia venceram a morte, o pecado e o diabo. Ele triunfou sobre todos eles, sozinho, em si mesmo. Ao perceber isso, Isaías faz uma oração pedindo socorro e misericórdia de Deus sobre o seu povo, assim como fez no passado nos dias de Moisés. A esperança do profeta está no amor de Deus. Ele sabe que este não falha. Louvado seja Deus. Então, nos versículos 1 e 3 do capítulo 63, nós vemos que todas as três pessoas da Trindade, nós vemos que todas as três pessoas da Trindade são mencionadas: Espírito, o soberano Senhor e o Messias. Soberano Senhor, quem é? O Pai. E o Filho, que é o Messias. Pai, Filho e Espírito Santo. Está mencionado no capítulo 63, nos versículos 1 a 3. Quando o Messias vier, ele mudará a tristeza dos israelitas crentes em alegria, uma verdade que Isaías mencionou com frequência. No lugar das cinzas colocadas na cabeça como sinal de luto, eles usarão uma coroa. O azeite de oliva, leve, quando aplicado no rosto e no cabelo, acalma e ilumina seu espírito, dissipando assim o luto. Outro sinal de alegria é uma vestimenta brilhante. Israel será justo, e como robustos carvalhos exibirão o esplendor de Deus. Em Isaías 63, de 4 a 9, lemos que, após a segunda vinda do Messias, Israel reconstruirá suas cidades em ruínas, mesmo aquelas que haviam sido destruídas muitos anos antes. Israel será tão reverenciado que os gentios se juntarão a ela em sua agricultura e pastoreio. Como uma nação de sacerdotes, cada um conhecerá o Senhor e terá acesso a ele e mediará em favor de outros, como o fazer os sacerdotes levíticos, como fizeram os sacerdotes levíticos. Esta deveria ser uma das funções de Israel no mundo. Êxodo 19, 6. Mas, infelizmente, ela não cumprirá totalmente essa responsabilidade até o milênio. As nações trarão suas riquezas para Israel. A porção dobrada se refere à herança que o filho mais velho de uma família receberia dos bens de seu pai, Deuteronômio 21, 17. O filho mais velho recebeu uma homenagem especial, da mesma forma Israel, como primogênito do Senhor, Êxodo 4, 22, será também honrado. Por causa dessas bênçãos e de Deus ter dado a Israel uma aliança eterna, as pessoas em todos os lugares
conhecerão que ela é de fato Deus, que ela é de fato Deus, pessoas especiais. São pessoas especiais de Deus. Em Isaías 63, de 10 a 11, o profeta parece estar falando pelo remanescente redimido, que se regozijará em resposta às bênçãos de Deus mencionadas em Isaías 63, de 1 a 9. A salvação e a justiça são retratadas como roupas usadas pelo povo. Em outras palavras, os israelitas são caracterizados pela salvação, o povo redimido de Deus, e pela justiça. Para retratar sua alegria e bênção, um noivo usava um capacete chique como o turbante de um padre e a noiva usava joias caras. Para retratar essa alegria e bênção, temos um noivo usando um capacete chique, como o turbante de um padre, e a noiva usando joias caras. Deus fará com que a justiça de Israel surja em outras nações, tanto quanto o solo sustenta o crescimento das plantas. Em Isaías 63, de 15 a 19, o remanescente imploraria a Deus que os desprezasse e que se lembrasse da sua situação da mesma forma que ele havia se lembrado da aflição de seus antepassados no Egito. Então havia um remanescente implorando a Deus que os desprezasse e se lembrasse. Os desprezasse, não os desprezasse e se lembrasse. Eles ansiavam por uma demonstração de força e seu amor. Embora eles não tivessem seguido a tradição de Abraão ou Israel, Deus ainda era Pai e Redentor deles. Penitentemente, o remanescente pediria a Deus que os devolvesse soberanamente seus servos a ele, lembrando de que o templo, seu santuário, foi destruído. Isaías 63, 17 e 18. Este é um dos muitos lugares nos capítulos 40 a 66 que mostra que Isaías vivendo. Esse é um dos muitos lugares nos capítulos 40 a 66 que mostra que Isaías, vivendo mais de 100 anos antes do cativeiro babilônico, escreveu profeticamente para preparar para isso aquela futura geração de exilados. Embora a nação tivesse pertencido a Deus por séculos, desde a antiguidade, já fazia muito tempo que o povo não tinha um relacionamento adequado com Deus e com seu governo teocrático sobre ele. Louvado seja Deus, aqui é mais um capítulo da palavra de Deus no livro de Isaías, Isaías capítulo 63. Como eu já disse a vocês, nós vamos apressando, né? E vamos para Isaías 64. Isaías 64. O profeta exalta a Deus porque nunca se ouviu falar em um Deus como ele. Um Deus que age por aqueles que esperam nele. Isaías destaca que o Senhor Deus tem prazer naqueles que praticam a justiça. Estes desfrutam do favor do Senhor. Contudo, Isaías vê que não há ninguém que busque a Deus. A justiça não passa de trapos imundos, ou seja, é frágil e falha. O profeta ora suplicando que o Senhor Deus tenha misericórdia e gere no povo um coração arrependido, diferente, um coração que deseje sinceramente, que deseja a Deus sinceramente. Isaías 64, de 1 a 7, vemos que o segundo fundamento do remanescente está registrado nesses versículos.
de 63, de 15 a 19. Percebendo sua impureza, Isaías 64, de 5 a 7. Eles pediam a Deus que ferisse seus inimigos. E eles orariam para que o Senhor rasgasse os céus, descesse e executasse o julgamento sobre as nações. Fogo e água fervente representa o julgamento. As coisas terríveis. Isaías 64, 3. Provavelmente se refere aos fenômenos de fogo, trevas. Deuteronômio 4, de 11 a 13. E terremoto, Êxodo 19, 16 a 19, quando Deus deu a lei a Moisés. Este Deus revelador, o único Deus, age em nome daqueles que creem nele e que, portanto, fazem voluntariamente o que é certo. Lembrando disso, o remanescente pediria que Deus trabalhasse em seu favor. Eles confessariam seus pecados, impureza espiritual, fraqueza e falta de oração. No entanto, eles não culpariam a Deus por sua terrível condição. Eles saberiam que seu definhamento era por causa de seus pecados. Portanto, eles teriam que contar com a fidelidade e as promessas de Deus. Em Isaías 64, de 8 a 12, a parte final desta bela oração pelo remanescente justo é a confissão de confiança no Senhor. O remanescente se dirigiria a Deus como seu pai, Isaías 63, 16, e como seu oleiro. Isaías deveria ser como filhos, obedientes, submissos, como barro. Portanto, o remanescente pediria obediência e submissamente ao Senhor para conter sua ira e considerá-los como seus. O remanescente lembraria a Deus que as cidades de Israel, incluindo Jerusalém, foram destruídas e que até o templo foi queimado. A nação exortaria Deus a fazer algo sobre a situação, quebrando assim o seu silêncio e retendo o seu castigo sobre ela. Então, temos aqui mais um capítulo 64. Hoje nós tivemos 63 e 64, porque creio que aqui já estão tão abertos para a palavra, já estão tão acostumados na intimidade que não tem mais dificuldade de interpretação. Lembre que nós começamos em maio de 2023 e hoje, a essa altura, nós já estamos com discípulos, já estamos com células. Não esquecemos que estamos numa igreja em célula no modelo dos 12 e sabemos que a célula é algo que está na Bíblia, a nação israelita que é algo importante para nós, porque nós somos enxertados na nação israelita, a igreja está enxertada nela, então tudo de Israel é importante para nós. Então Israel foi começada por célula. Lá em Êxodo 18, nós vemos Jetro, o sogro de Moisés, aconselhando a ele dividir a nação em células. O povo ainda não era nação, mas já começou a se dividir em células. E o que nós vemos, que célula faz crescer, célula vai fazer as pessoas estarem no crescimento muito melhor, porque o líder tem ajuda, cada pessoa responsável por aquela célula traz o relatório, o líder ajuda naquilo que for necessário, mas é bem diferente do líder no meio da multidão, sem conhecer a necessidade do povo. Com célula, não, a pessoa está numa célula, não somente fala do que Deus quer que fale, mas também vai ouvir o que o povo precisa ser feito, e passa essa necessidade para o líder. É assim que acontece na nossa igreja, uma igreja em célula, no modelo dos 12, então deve ter muitas células, e os líderes de célula trazem o que for necessário para ser resolvido pelos apóstolos Elias e Rai, para que nós possamos aí passar a informação de como deve ser feito determinadas situações. Isso é o que Deus requer de nós, que nós tenhamos esse procedimento, porque igreja em célula no modelo dos 12 é apenas um método para a gente fazer a igreja crescer, e o método não vem inventado por mim, nem pelo apóstolo Elias, nem pelos nossos mentores, nem Ana Maria da Terra Nova. O método vem dentro da Bíblia. Se temos 12 é porque Jesus Cristo ama o número 12 e escolheu 12 discípulos e nós precisamos imitá-lo.
Então, louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.